Fala galera, beleza? Aqui é o Tio Uli. Eu recebi aqui uma pergunta na comunidade que é a seguinte: cara, você disse que vai fazer tipo um podcast com o Thiago Nigo sobre sua carteira de ações. Você vai comentar sobre as suas escolhas, mas se for possível, faça cálculo dos principais múltiplos dessas ações por grupo e responda se você aplicaria mais ou menos nessas ações atualmente, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o Yahoo Finance e vou mostrar para vocês como que eu chego nessas respostas bem rapidinho, tá? Então eu vou botar aqui somente as 5 principais ações que eu tenho no meu portfólio hoje para vocês entenderem qual é a lógica. Então a primeira é a Berkshire Hathaway e aqui a gente vai escolher a Berkshire B. Deixa eu ver se isso aqui tá aparecendo certinho, tá sim, tá? Então a gente vem aqui, acha o nome da empresa e a gente vai nas principais estatísticas. O Jonatas perguntou os principais indicadores, então eu vou considerar que esses principais indicadores são preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, dividend yield e o endividamento líquido, tá? Então, atualmente, o preço sobre lucro da Berkshire Hathaway é de 18,29, tá? Preço sobre o valor patrimonial, que em inglês é price book, aqui ele não dá essa resposta, mas a gente pode muito bem chegar nisso aqui por outras vias. Como que é? A gente vai pegar aqui o market cap, o valor de mercado da Berkshire é de 495 bilhões de dólares, e a gente pode vir aqui nos financials dela e ver que o total, só a gente vir aqui ó, no balance sheet, que é o balanço patrimonial em inglês, a gente vai ver aqui total shareholder equity, que é esse valor aqui, ó, no ano mais recente, está em 348 bilhões 307. Vamos pegar a calculadora aqui, ó. Vou pegar a calculadora. Sempre bom ter a calculadora assim em mãos. Mas a gente consegue ver que esse número está perto de 1,4, tá? Esse número, o próprio Warren Buffett fala que não faz tanto sentido, uma vez que a contabilidade teve uma alteração e agora eles calculam os valores aí de variação do portfólio da Berkshire, tá? Então a gente tem aqui 495 divididos por 3, 4, 8. Ah, mas tio Uli, você está falando em bilhões aí, tu está só usando as principais contas. É isso, 1,42, tá? E aí, vamos ver mais outras estatísticas aí em relação a Berkshire Hathaway. A gente vê que o retorno sobre o patrimônio líquido está em 7,5%. Isso aí pode parecer pouco, gente, mas com uma taxa de juros, como está a taxa de juros americana, com o tesouro americano rendendo tipo 2,7%, isso aqui é como se fosse 300% do CDI lá nos Estados Unidos, tá? Então é um valor muito bom. Aqui é o current ratio, que é a liquidez corrente, 1,68 vezes. Quem aí está no curso dos segredos de família do Tio Uli sabe do que a gente está falando. O payout ratio aqui, que é o percentual de dividendos em relação ao lucro líquido, 0%, porque a empresa não paga dividendos, né? Desde que o Buffett entrou na sociedade, só pagou uma vez, e ele considera que isso foi um erro. A gente pega dívida líquida sobre equity, 26%, né? Muito pouco em relação ao todo. A gente vê aqui que o dividend yield é zero, porque a empresa não paga dividendo. Vamos só dar uma olhada nisso aqui, gente.
Quero ver se é esse mesmo valor, tá? Que eu falei de debt sobre equity. Então a gente pega aqui o current assets, que seria o ativo circulante da empresa. A gente tem nada ali de dívida, né? Porque o current liabilities seria o passivo circulante. Então a gente tem aqui uma dívida de curto prazo de 7,8 bilhões de dólares. A gente tem uma dívida de longo prazo de 85 bilhões de dólares. E a gente vê aí que a gente tem 92 bilhões de dólares de dívida sobre um patrimônio líquido de 348 bilhões de dólares, tá? É importante a gente entender que esse valor aqui, ó, 30 bilhões mais 81 bilhões, soma aí quase 112 bilhões de dólares, ele não está relacionado a essas dívidas aqui. Essas dívidas aqui são dívidas da Burlington Northern Santa Fe, também da Berkshire Hathaway Energy. Então, a empresa é muito mais ampla do que isso, tá? Segunda posição no meu portfólio é a Itaúsa. Então, a gente vem aqui na Itaúsa. Vamos ver se o Yahoo Finance tem informações relevantes sobre essa empresa. Ela aqui está em real. Ele mostra aqui o currency em BRL, Brazilian. E a gente vê aqui que o dividend yield forward dela está de 0,67. Mas isso realmente significa o que a gente quer ver? Não. Primeiro que a gente tem que ver que o trailing price earnings, por isso que é PI, preço sobre lucro, está em 10,2 vezes, tá? O preço sobre o valor patrimonial da empresa está em 1,9 vezes. A gente vê aqui que o total de dívida em relação ao patrimônio líquido é somente 8,7%. A empresa que é uma holding, então não é o foco dela. Aqui o payout ratio dela está em 78%. E o trailing annual dividend, que é o dividend yield aqui da empresa, está em 9,1%, tá? Então, isso aqui vem chamando a atenção de alguns investidores e isso aí mostra como é que talvez essa empresa esteja barata ou os investidores estejam precificando no futuro algo sombrio aí para a empresa. Lembrando, como é que a gente relaciona agora reforma da Previdência com empresas como Itaúsa, né? A Itaúsa tem 95% do capital dela em ações do Itaú. E o que isso significa, gente? Caso a Previdência não seja aprovada, o que eu não acho factível, tá? Os títulos públicos brasileiros eles vão se desvalorizar muito. Por quê? Porque de alguma forma a situação fiscal do Brasil ela vai ficar deteriorada e isso de alguma forma vai aumentar o risco de crédito do Brasil. E as empresas como Itaú, elas detêm muitos títulos brasileiros e aí esses títulos eles serão reavaliados e de alguma forma isso pode afetar o valor dessas empresas, tá? Lembrando também que é uma empresa que tem um valor de mercado de 100 bilhões, o Itaú tem quase 300 bilhões de valor de mercado. Então é uma empresa já que não consegue multiplicar muitas vezes o seu capital, tá? Vamos aqui ver agora Grendene, que é outra empresa relevante aí no meu portfólio, tá? Então a gente vê que é uma empresa menor já, de 6,3 bilhões de reais. A gente vê aqui que o currency está em BRL, Brasil, né? E aqui vamos ver as estatísticas dela. A gente vê aqui que o atual preço-lucro da Grandene é de 12,5 vezes, preço sobre o valor patrimonial de 1,85 vezes. A gente vê que ela tem um retorno sobre o patrimônio líquido também relativamente alto, 15,2%. A relação de débito sobre equity dela é de 6,9%, isso aí porque não está incluindo o caixa da empresa, né? Ela tem um payout
de 37,75%, mas é importante a gente entender que ela não distribui mais dividendos porque por um incentivo fiscal ela não pode distribuir esses dividendos mais agressivamente, e o atual dividend yield dela é de 4,14%, muito bom. Ou seja, é competitivo aí com a NTNB, que é o IPCA mais um prêmio, tá? Então a gente já falou aqui da terceira empresa. Vamos falar agora da M. Dias Branco. M. Dias. Aqui, vamos começar lá do sumário da empresa. É uma empresa de 13 bilhões de reais. A gente vê aqui ó, que ela está em BRL. E aí vamos entender mais sobre essa empresa. Ela tem um preço sobre lucro de 20,29 vezes, mas aí a gente tem que entender que é uma empresa de uma qualidade maior, com altos retornos. A gente vê aqui ó, que o retorno do equity dela está em 11,92%, menor que o da Grandene, tá? Mas é uma empresa que precisou aumentar o preço do seu principal produto mais de 14%, então por isso que essa relação preço sobre lucro aumentou, tá? Porque na verdade o lucro ficou menor, mas eu considero que isso seja uma coisa de curto prazo. A gente tem uma relação de debt equity aqui de 24%, a liquidez corrente da empresa é 1,88, a relação preço sobre valor patrimonial é 2,3 vezes, e aqui o payout dela é de apenas 19%. Por isso que ela justifica esse preço sobre lucro maior e esse preço sobre valor patrimonial maior, porque ela é uma empresa que reinveste uma parte muito relevante do seu lucro no próprio negócio. Tá? O atual dividend yield dela é de 1,0%, então essa aqui eu considero que é uma empresa mais arriscada no todo aqui do meu portfólio. E a outra empresa aqui que a gente vai ver é o IVVB11, tá? Que aí é um índice, mas eu considero como se fosse uma empresa. Eu vou ver aqui em relação ao SP500. Vamos ver aqui, ó. SP, que é? Deixa eu ver aqui como é que eu vou achar SPS ETF. Vou botar aqui outra ação, deixa eu ver aqui. Não vou conseguir achar ali agora, vai perder a dinâmica aqui do vídeo, tá? Lembrando, esse vídeo aqui é uma resposta para uma pessoa lá da minha comunidade. Então, Berkshire, companhia CSN. A CSN é uma posição especulativa, baseada na análise técnica, né? Por isso que eu não vou botar ali. Tá, já sei. Vou botar a Graziotin. CGRA4. Essa é uma empresa lá que eu tenho há mais de 8 anos na carteira. Então, olha aqui a relação preço sobre o lucro dela é de 8,65 vezes. A relação preço-valor patrimonial de 0,96. Ela é uma small cap, né, gente? Ela tem um valor de mercado aí de 483 milhões de reais. BRL aqui, ó, a gente vê. Vamos ver mais estatísticas dela? É uma empresa com um retorno sobre o patrimônio líquido, mesma coisa lá que a M. Dias Branco, então a gente vê aí que talvez exista uma possibilidade dessa empresa estar barata em relação a outras empresas. A relação dívida sobre patrimônio líquido é zerada, a empresa tem muito caixa líquido, ela tem um caixa de 64 milhões para um valor de mercado de 480 milhões, é muito bom isso, tá?
ela paga um payout de 48%, o que gera um dividend yield para ela de 4,49%, tá? Então, essa empresa aqui, eu considero ela muito barata mesmo. Mas ela tem um problema, né? Ela tem um market cap de 483 milhões e as empresas com market cap menor, elas são mais suscetíveis aí a intempéries da economia. Mas a Graziotin, ela tem um histórico muito consistente de geração de lucro e de dividendos pagos aí aos acionistas. Então, voltando aqui à pergunta final do Jonatas, essa aqui é a resposta que eu vou dar para ele, tá? Então, aqui eu mostrei alguns papéis e por que que eu tenho eles. Beleza? Esses são os indicadores aí que você buscou, tá, Jonatas? Um beijo grande, querido.